Olá! No vídeo de hoje nós falaremos sobre a dinâmica dos juros e dos títulos de renda fixa. Nós vamos aproveitar e responder a pergunta de um cliente investidor, que é o Sidney da Silva, está lá no Paraná. Boa noite, Sidney. Boa noite aí a todos os ouvintes. E eu vou responder a pergunta do Sidney. Vou ler primeiro, tá? Então o Sidney fez o seguinte comentário. Danilo, será que você poderia me ajudar? Eu gostaria de saber quais os melhores títulos de renda fixa para comprar quando existe uma perspectiva de alta dos juros da taxa DI. E quais os melhores para vender nessa situação? Então vamos lá, Sidney. Primeira coisa a saber é que a dinâmica do trade, a dinâmica de negociação de títulos de renda fixa é muito diferente da dinâmica de negociação de renda variável, tá? Então uma coisa é você fazer mini índice, ações, opções, onde você captura oportunidades de curtíssimo prazo. Inclusive você pode fazer o day trading, quando você compra uma ação com esperança dela valorizar em 2, 3 semanas e ela valoriza no mesmo dia, você vende ela no mesmo dia, realizando lucro, Então, na renda variável, você tem essa dinâmica muito específica, muito rápida. Na renda fixa, a coisa é um pouco mais complexa. E, Daniel, conta pra gente, então, como é essa dinâmica e quais são os títulos de renda fixa mais apropriados para se comprar num cenário de expectativa de alta de juros e aqueles mais apropriados para se vender. Maravilha. Então eu quero só reforçar. Primeiro, Sidney, obrigado, valeu pela pergunta. É sempre um prazer ajudar os nossos seguidores, nossos clientes. E essas dúvidas passam a ser um material que ajudam outros investidores, Só quero colocar um pouquinho diferente isso que o meu irmão, que o Danilo acabou de colocar aqui, em relação a essa expectativa de compra e venda de título de renda fixa. Começando pelo seguinte exemplo. 10% de juros é o que a gente tem hoje na curva longa. Quando você olha o DI ali para 2027, 2030, ele está sendo negociado no futuro a mais ou menos 10%. 0,5% de 10% significa uma oscilação de 5%. Mesmo no mercado de renda variável, 5% é muita coisa. Lembrando que a gente está gravando esse vídeo em 2018. Ah, sim, porque eu disse que olhando a curva longa. Exatamente. Então, não importa no ano que você esteja, olhe a curva longa de juros, de onde você está para 10 anos à frente. Tá? É mais ou menos disso que eu estou falando. Hoje, o cenário, o mercado espera os juros a 10% para daqui a 10 anos. E 0,5% de 10% é uma oscilação de 5%. Eu contei essa história só para avisar o seguinte. No book de negociação de títulos de renda fixa, o que é um book de negociação? É onde você tem comprador e vendedor, igualzinho a ação. Ação, você tem o comprador e o vendedor. Os preços oscilam muito pouco, às vezes é 1 centavo, 2, 5 centavos, é uma ação ilíquida. E 5 centavos de R$10 é 0,5%. Agora, 0,5% de R$10 é 5%. E, diferentemente na renda variável, o book de renda fixa tem um spread médio de 0,5%. Pode ser um pouco mais, 0,6%, 0,7%, um pouco menos, 0,4%, 0,3%. Mas existe esse spread, tá? Ou seja, a renda fixa, por natureza, o investidor jamais deveria utilizar para fins de trading. Eu vou comprar e esperar o juro subir 5% e vender. Se, por acaso, você tiver sorte em entrar numa janela que te proporcione isso, excelente. Excelente, pode fazer e deve fazer. Mas o objetivo não deve ser esse. Ainda assim, é importante lembrar que existe a tributação
quanto maior o prazo que você carrega um título de, não todos, né? Porque você tem o CRI, o CRA, debênture que são isentos. Perfeito. Mas para os títulos públicos, para títulos do Tesouro. Qualquer um deles. Qualquer título do Tesouro ele tem tributação. Perfeito. E quanto menor o prazo, maior a escala tributária. Exatamente. E qual é esse prazo? Pelo menos 6 meses. Então até 6 meses é 22,5%. De 6 a 1 ano é 20% de imposto. Então tem que ter muito cuidado com esse negócio, eu quero pegar um movimento curto de juros, porque é muito difícil e o objetivo eu acho que não é esse. Agora, voltando para a resposta, tá bom, quais os ativos comprar no momento de alta de juros? Sem dúvida o pós-fixado. Voltando um pouquinho, gente, eu quero deixar a coisa um pouco mais simples. Muita gente, nossa, vai ser complicação esse negócio de renda fixa, juros subiu. Só lembra de uma coisa. A renda fixa está atrelado à taxa de juros básica da economia, Selic-CDI. E ele é inversamente proporcional. Ou seja, se o juro sobe, a renda fixa cai. Se o juro cai, a renda fixa sobe. Pronto, não complica. Olha, renda fixa, juros. Juro subiu, renda fixa caiu. Juro caiu, renda fixa subiu. É inversamente proporcional. Põe isso na cabeça. É inversamente só memorizar essa regra de bolso, ponto. Não tem dificuldade alguma. O que mais você pode saber, que também não é difícil? Quanto maior o prazo até o vencimento do título, maior a variação dele para uma mesma oscilação na taxa de juros. Tá? Então você já sabe, se o juro subir, eu perco dinheiro. Se o juro cair, eu ganho. E quanto mais longo, mais eu ganho, mais eu perco. Maravilha, temos essa regra de bolso. Agora, se o juro está subindo e a renda fixa está caindo, onde é que você vai investir? Em ativos de renda fixa pós-fixados. Porque esse não perde valor nunca. Ele vai render um pouco mais ou um pouco menos, quanto esse é diretamente proporcional à oscilação dos juros. Quanto mais sobe o juro, mais você ganha com os títulos pós-fixado. Aquela dinâmica de juros subiu, renda fixa caiu, serve para os pré-fixados ou IPCA mais taxa pré. Esse sim, IPCA mais pré ou pré, juro sobe, o título cai. O pós-fixado ele vai junto. Se o juro sobe, ele vai junto, se o juro cai, ele dança conforme a música. Tá? E quais são os títulos pós-fixados? O único no Tesouro é a LFT ou Tesouro Selic, ou então no mercado privado, né, de bancos ou financeiras, você tem as LCs, LCI, LCA e os CDBs, pós-fixados. Quando você tem juro alto e você acredita que esse juro vai cair, aí é hora de você comprar os ativos pré-fixados e ou os ativos IPCA mais taxa pré, porque quando o juro cair, esses títulos vão valorizar. E é importante comentar, o Daniel citou aí CDB, LCI, LC, só que esses títulos normalmente não têm liquidez, tá? Não tem liquidez antes do vencimento, então na grande maioria você não consegue fazer esse trading, essa negociação antes do prazo, tá? Quando tem liquidez, o spread de saída é enorme, inviabiliza todo e qualquer... Você só vende um CDB, um LCI, um LCA antes do prazo de vencimento, quando você realmente tem um ativo muito diferenciado. Você quer, de qualquer jeito, entrar na emissão primária de um fundo imobiliário, por exemplo, ou entrar numa emissão primária de uma debênture, de um CRI, de um CRA, e você não tem de onde tirar dinheiro. O único investimento que você tem é um CDB. E esse CDB é pós-fixado e te dá saída antes do vencimento. Então, ok, você calcula quanto vai perder na venda daquele CDB ou quanto você vai ganhar na compra daquela debênture, vale a pena? Ok, faz o trade. Se você recupera essa perda em 2, 3 meses, dali para frente é só lucro. Exatamente. Perfeito, muito bem colocado. Agora você não consegue fazer, não é como ações que você compra, vende à medida que ela sobe ou que ela desce. Você entra no CDB, você não consegue sair. Eu vou além. No momento de alta de juros, o investidor ele não tem que ter essa mentalidade, né, esse mindset de operar renda fixa. No momento de queda, pode ser. Por quê? Você já se posicionou.
Você comprou uma debênture IPCA mais X, ou um título por uma NTN ou uma LTN, vai, 12%, uma NTN IPCA mais 5%. Poxa, passou meio ano, você está ganhando aí 10% de ágio? Vende e vai para um outro ativo, para um CDB, para uma debênture, você vende a NTN ou a LTN, vai, beleza, mas não foi intencional, aquilo aconteceu. Agora, você pegar um repique de juros para tentar se posicionar, a chance de você se machucar é muito maior do que a chance de você ganhar. Pode acontecer? Pode, mas eu acredito que o intuito da renda fixa esteja muito longe disso, pelo contrário. Renda fixa é um investimento mais seguro para você absorver aquela taxa pactuada no momento da entrada, que pode ser 120 do CDI, IPCA mais 5% ou 12% pré-fixado, que já é excepcional, né? Mais uma dica que eu queria dar é, por exemplo, no momento que você vê os juros baixos, a inflação controlada, e você prevê, olha, eu acho que lá na frente é possível que esses juros voltem a subir. Pense no seguinte, antes desse juro voltar a subir, muito possivelmente a inflação vai voltar a subir. Corrigindo, necessariamente. Necessariamente. Se não tem inflação, o Banco Central não vai falar se eu vou subir juros sem inflação. Não vai. Então, muito bem colocado. Esse título serve de hedge, né, de proteção. Por exemplo, você está com aquele juro baixo, está tudo muito estável, né? A estabilidade está tudo certinho. Se você se posicionar em títulos IPCA mais pré, é bacana, porque a inflação deve dar uma guinada, né, no futuro mais próximo, o que vai fazer com que esses títulos vão te render mais, tá? E só depois os juros vão subir, né, acompanhando essa alta da inflação. Perfeito, só tomar um cuidado num cenário de juro baixo, inflação baixa, ao posicionar um título que tem algum componente pré ou que seja pré-fixado, pegue com vencimento curto, porque se o juro subir, ele vai desvalorizar para a saída antes do vencimento. No vencimento não tem pênalti nenhum. Então, como plano B, caso suba os juros, você carrega para o vencimento. É isso aí. Um pouco bagunçado, né? Mas a gente espera ter respondido a nossa pergunta, CJ. Espera ter ajudado também os outros seguidores que estão assistindo esse vídeo. E deixe seu comentário se você gostou, se você acha que essa dica foi útil para você, dê um joinha. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com colegas, amigos, familiares, ajudar outros investidores, ok? E como costumeiramente, eu te convido a seguir o nosso canal. Clique nesse botão vermelhinho logo abaixo da sua tela se você ainda não é seguidor do canal Caminho para a Riqueza, ok? Até logo e até a próxima! Lembrando, se você gostou desse vídeo, vai gostar mais ainda desse outro. Muito obrigado, até a próxima!